Boa tarde, gente. Como que vocês estão? Todos bem? Para a glória de Deus. Boa tarde. Tudo bem com vocês? Curte a live, compartilha, manda para um amigo, manda para uma amiga que gosta de ouvir Bíblia, que gosta da palavra de Deus. Vamos estar aqui falando da palavra de Deus, né? Orando pela sua vida. Amém, irmãos? Senhor Deus, eterno e poderoso Pai, eu quero te louvar, eu quero te engrandecer, eu quero bendizer o teu nome. Eu quero te dar o louvor, a glória, a adoração, porque o Senhor merece toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração. Pai querido, Pai amado, que nessa tarde, Deus, o Senhor venha fazer conforme o teu querer, conforme a tua vontade. Em nome de Jesus Cristo, Deus, o Senhor é um Deus, Pai, que não tarda, que não falha, que não erra, que não tosqueneja, que não dorme, Senhor. Ajuda, Senhor Jesus, cada um, Pai, entender, Pai, qual é o teu propósito aqui na terra. Oh, meu Pai querido, meu Pai amado, eu quero orar, Senhor, por vidas que estão passando por problemas de saúde, Deus, que o Senhor venha dar força, que o Senhor venha curar, que o Senhor venha libertar. Em nome de Jesus Cristo, Deus, faz o teu milagre, Senhor. O Senhor é um Deus que não tarda, não falha, não erra, não tosqueneja, não dorme. O Senhor é aquele que era, que é e que há de vir, que está voltando. Oh, meu Pai querido, meu Pai amado, nos ajuda, nos dá força. Nos dá, Senhor, entendimento da Tua palavra. Não nos deixe só, não nos deixe desamparados. Não nos deixe, meu Deus, para baixo, Senhor. Oh, meu Deus querido, meu Deus amado, restaura, Senhor, a nossa vida. Restaura, Senhor, o nosso coração. Nos ajuda, nos fortalece. Porque nós precisamos do Senhor nesses dias. Nós precisamos do Senhor a cada momento, meu Pai. Oh, meu Deus querido, meu Deus amado, Deus de misericórdia, Deus de glória, Deus de bondade, Deus de fidelidade. Deus que não tarda, não falha, não erra, não tosqueneja, não dorme. Oh, meu Pai querido, meu Pai amado, Deus poderoso, Deus santo, Deus que não tarda, não falha, não erra, não tosqueneja, não dorme. Deus onisciente, onipotente, onipresente, aquele que vê tudo, aquele que sabe de tudo, aquele que conhece todas as coisas. E a minha oração, Pai, nessa tarde, que o Senhor venha ter misericórdia de nós, que o Senhor venha ter misericórdia da nossa vida. Oh, meu Pai querido, meu Pai amado, Deus santo, Deus poderoso, Deus eterno, Deus que não tarda, não falha, não erra, não tosqueneja, não dorme. Olha para a terra, Senhor, e vê se tem alguém, Pai, te clamando. A tua palavra diz em Jeremias, capítulo 33, clama a mim que responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. Oh, meu Pai querido, meu Pai amado, eu me coloco diante de ti agora, em clamor, Deus, por vidas, em clamor, Pai, por almas. Oh, meu Deus querido, meu Deus amado, tu tens a liberdade, Senhor, para libertar, para curar, para salvar, para fazer conforme a tua vontade, conforme o teu querer, conforme, Pai, o Senhor quiser, porque o Senhor quem manda, o Senhor, Pai, que tem todo o poder. Oh, meu Pai querido, meu Pai amado, eu quero te louvar, eu quero te engrandecer, eu quero bendizer o teu nome.
Tenha misericórdia da nossa vida, Senhor. Nos sustenta, Pai, nessa tarde. Nos sustenta, Deus, nesse dia. Oh, meu Pai querido, meu Pai amado, se no Senhor, Pai, não vigiar a cidade, em vão vigia o sentinela. Se o Senhor, Pai, não operar, não fazer milagres em nossa vida, quem mais fará? Quem mais tem poder, Pai, para fazer coisas milagrosas, coisas maravilhosas, coisas, meu Deus, impossíveis, como diz a Tua palavra, que o possível é para o homem, mas o impossível é para o Senhor. E a minha, Pai, oração nessa tarde, para que o Senhor venha fazer o impossível na vida dessa pessoa. Oh, meu Pai querido, meu Pai amado, eu não sei quais as causas que cada um tem, eu não sei, Pai, às vezes é tanto pedido de oração que a gente até se perde no meio deles, mas é o Senhor que pode fazer todas as coisas. Ah, Jesus, nós não somos nada, apenas aqueles que clamam, apenas aqueles que oram, apenas aquele que intercede, mas quem faz acontecer é o Senhor, quem traz a realidade é o Senhor. E a minha oração, Pai, que o Senhor venha fazer conforme a Tua vontade, que o Senhor venha fazer conforme o Teu querer, em nome de Jesus Cristo. Deus, dá força a este homem, dá força a essa mulher. Oh, meu Pai querido, meu Pai amado, eu não sei qual é a situação que ele está vivendo ou ela está vivendo, mas o Senhor sabe. E qualquer área da sua vida, Pai, que ele tem clamado, pedido ao Senhor, Pai, se for da Tua vontade, conceda-o, ó Deus. Em nome de Jesus Cristo, Pai, faz o milagre na vida dos nossos irmãos. Faz o milagre na vida das nossas irmãs. Essa é a minha oração, Pai, a Ti, Deus, porque eu creio que o Senhor é um Deus de misericórdia. Eu creio, Pai, que Tu és o Deus, Pai, que tudo vê, que tudo pode, que tudo sabe, e nada passa desapercebido aos Teus olhos. Pai querido, Pai amado, eu quero orar, meu Deus, por cura, Senhor. Se tiver alguém passando por problemas de enfermidade, cura ele, cura ela. Faz na minha vida como Tu fez no ano de 2020, aonde eu fui desenganada pela medicina, aonde a última palavra que o homem me deu, Pai, é que já não tinha mais jeito. E se por um acaso eu sobrevivesse, eu não ia falar e eu não ia andar. Mas glórias eu Te dou, Deus, por falar, por andar, por estar estável e curada, Senhor. E a minha oração, Pai, que vidas venham reconhecer o Deus do impossível, que vidas venham entender que a última palavra, ela não é do médico, a última palavra, ela não é do homem, mas a última palavra do Senhor. É o Senhor quem sabe se vai, meu Deus, morrer ou não. É o Senhor quem sabe se vai viver ou não. Ah, Deus, o controle está nas Tuas mãos. E a minha oração, Pai, que o Senhor venha ter misericórdia da vida dos Teus filhos. Que o Senhor venha ter misericórdia da vida das Tuas filhas. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo, meu Deus, sara, Senhor, sara esse coração ferido, sara, meu Deus, esse coração atribulado. Em nome de Jesus, a Tua palavra diz, o próprio Jesus dizendo: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Alivia, Senhor, o fardo deste homem, alivia, Senhor, o fardo dessa mulher. Em nome de Jesus Cristo, Deus, salva esta vida, salva esta alma. Oh, meu Pai querido, meu Pai amado, que a salvação venha chegar na casa dele, que a salvação venha chegar na casa dela, como chegou na vida de Zaqueu. O próprio Senhor Jesus passou na casa de Zaqueu e a salvação chegou naquela casa, a mudança chegou naquela casa. Oh, Jesus Cristo, passa na casa desta pessoa, traz a salvação para esta família, traz a salvação para este lugar, traz a salvação para esta cidade, traz a salvação para esta, meu Deus, nação. Oh, meu Pai querido, meu Pai amado, traz salvação para este povo. O Senhor é um Deus que salva, o
O Senhor é um Deus que restaura. O Senhor é um Deus que renova. O Senhor é um Deus que vê. Nada passa desapercebido aos teus olhos. Nada está em oculto aos teus olhos. E a minha oração, Deus, que o Senhor venha fazer conforme a tua vontade. Porque o Senhor é Deus. Porque o Senhor é Deus. E tudo, Pai, está no controle do Senhor. E tudo, meu Deus, é o Senhor quem sabe. E eu quero orar agora também, Deus. Se tiver alguém, meu Deus, passando por momentos, meu Deus, que está no hospital, que está no leito de uma cama. Oh, meu Deus, dias, meses, anos, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, muda o quadro deste homem. Muda o quadro desta mulher. Em nome de Jesus, Pai, que venha chegar o papel da alta. Que venha chegar, meu Deus, o dia dessa pessoa sair deste hospital. Em nome de Jesus Cristo, curado, curada, Senhor. Oh, meu Deus querido, meu Deus amado, manda, Senhor, os teus anjos de cura. E traz a cura, Senhor, para este lugar. Deus, visita os hospitais, quantos hospitais agora, dando, meu Deus, notícias que vai morrer, que já não tem mais jeito. Oh, meu Deus, quantas UTIs cheias de gente, pessoas vegetando lá, Senhor, como um dia eu fiquei. Pessoas, meu Deus, que tá lá como se estivesse dormindo, mas está bem dizer morta, Senhor. Oh, meu Deus, restaura o físico dessa pessoa. Traga o seu sopro de vida aí, Senhor. Sopra o teu fôlego de vida sobre este homem, sobre esta mulher, sobre esta criança, meu Deus, que está precisando até mesmo de aparelhos para respirar, Senhor, porque se tirar o aparelho, a pessoa morre. Deus, sopra o teu fôlego de vida aí. Em nome de Jesus Cristo, Deus, a minha oração, Pai, que o Senhor cure, Senhor. Ah, Deus, atende a oração desta mãe, que tem dias, meu Deus, passando por lutas, Senhor, com essa criança na incubadora, essa criança que não sai, meu Deus, do hospital. Em nome de Jesus Cristo, meu Deus. Oh, meu Pai querido, meu Pai amado, a minha oração, Deus, que o Senhor venha fazer conforme a tua vontade. Que o Senhor venha fazer conforme o teu querer. Ah, meu Deus, só o Senhor sabe de todas as coisas. Só o Senhor conhece o nosso deitar, o nosso levantar. Ah, meu Pai querido, meu Pai amado, se o Senhor não vigiar a cidade, em vão vigia o sentinela. Se o Senhor não fizer alguma coisa por nós, ninguém poderá fazer, porque o poder é teu, a glória é tua. É o Senhor que tem poder, meu Pai, de determinar alguma coisa na nossa vida. Em nome de Jesus, Pai. Amém e amém. Missionário Leonardo, paz do Senhor Jesus. Amém, né? Deus seja louvado. Não só hoje, não só agora, mas para todo sempre, né? Deus é bom. E é isso que importa, né? Amém? Hoje eu quero ler, né, uma passagem muito falada, né, nos dias de hoje, mas alguns têm um entendimento de outra forma, né? Mas aquilo que Deus colocou no meu coração, né, eu vou estar falando, tá bom, gente? Mateus, capítulo 12, versículo 43, 44 e 45, amém? Verdade, somos dependentes de Deus. Somos totalmente dependentes de Deus, né? Aleluia. Oh, aleluia, Jesus. Mateus, capítulo 12, versículo 43, 44. Amém?
povo sumiu, né? Eu acho que o TikTok tá tipo, não tá divulgando as lives mais, né? De algumas pessoas não tá divulgando mais. Mas é assim mesmo, né? Deus sabe de todas as coisas. Mas como eu salvo o vídeo, né? Eu acabo fazendo live mesmo se não tiver ninguém. Então vamos lá. Ó, vai dizer assim, ó. E quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares áridos, buscando repouso e não encontra. Então diz: voltarei para minha casa de onde saí. E voltando acha desocupada, varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele. E entrando habitam ali, são os últimos atos deste homem piores do que os primeiros. Assim acontecerá também a esta geração má. Eu anotei algumas coisinhas aqui, né? Alguns estudos que eu fiz. E eu também vou ler, né, a versão atualizada, né? Porque essa aqui não é atualizada, mas essa aqui que eu vou ler agora é atualizada, ó. E vai dizer assim, ó. Quando o espírito sai de uma pessoa, passa por lugares áridos, procurando refrigério. Mas não encontrando, então, ele fala, né? Ele cogita: voltarei para a casa de onde saí. Assim que chega, encontra a casa varrida e em ordem. Então vai e traz outros 7 espíritos piores do que ele. E entrando, passa a viver ali. A situação daquela pessoa torna-se pior que a primeira. Então, irmãos, algumas pessoas, né, prega esse assunto de outras formas, de outras maneiras, mas eu não vou entrar nesse detalhe, tá bom? Eu trouxe um estudo aqui, né? É bom também da gente entender, é bom da gente ler, mas eu creio que vai edificar a vida de algumas pessoas, né, que for ouvir o vídeo. Ó, alguém fez uma pergunta, né? Em uma citação de Jesus, ele diz que o demônio sai do homem e volta e traz outros 7 ali. E encontra a casa vazia, varrida, ornamentada, e o estado dele se torna pior que o primeiro. O que quer dizer isso na prática? Qual ensino Jesus está querendo nos ensinar nessa fala difícil de entender? Eu sei que algumas pessoas não acreditam em demônio, né? Não acreditam em espíritos maus, né? Tem gente que não acredita em nada. Tem gente que não acredita nem que existe anjos, né, de Deus. E muito menos, né, os anjos caídos, como diz a Bíblia, que é aqueles que virou demônios, né? Que virou espíritos maus, né? Que é governado pelo o inimigo, mais conhecido como o diabo, né? Não posso ficar falando essa palavra aqui, senão a live cai. Aí continuando, só que a Bíblia nos dá, né, esse respaldo que existe. Existe tanto o lado mal e tanto o lado bom. Existe o lado de Deus, os anjos de Deus, aqueles que foi criado por Deus para proteger pessoas, para dar livramento a pessoas, para muitas das vezes cuidar de pessoas, né? Eles foram criados para servir as pessoas aqui na terra, porque Deus quis assim. Deus quis assim. Mas a Bíblia também fala dos anjos caídos, né? Que o inimigo, mais conhecido como o diabo, antes dele não se rebelar com Deus, ele era um anjo de luz. Ele era aquele que foi criado por Deus para ser criação de Deus também no céu. E ele tinha uma peculiaridade muito grande lá no céu, porque ele regia todos os anjos. Ele é aquele que estava na frente, digamos que ele era o líder daqueles anjos. Só que aí o anjo, né, como diz a Bíblia de luz, ele se rebela contra Deus. Ele começa a falar assim: eu quero ser maior do que as estrelas, eu quero ser maior do que o sol, maior do que tudo que estava no céu, e queria ser igual ao Altíssimo. Não tinha como ele ser igual a Deus, né? Então,
ele começa a criar um orgulho, uma soberba, né? Uma prepotência no seu coração e começa a se rebelar contra o próprio Deus, contra o seu próprio Criador. E a Bíblia diz que Deus expulsa ele do céu, né? Manda ele embora. E quando acontece isso, ele persuade vários anjos. A Bíblia nos dá um relato que é 1/3 dos anjos. A gente não tem dimensão quanto seja, né? Esses anjos que se rebelaram, a gente não tem dimensão de quantos foi, se foi 1000, se foi 2000, se foi 40 mil, milhões, trilhões. Por quê? A Bíblia não nos dá um relato, né, de quantos anjos eram lá no céu, mas a Bíblia nos dá um relato que foi 1/3 dos anjos, né, com o inimigo, que também foi lançado fora, que ele levou consigo, né, que ele conseguiu fazer a cabeça deles contra Deus. E aí, quando eles saem da proteção divina, quando eles saem do céu, quando eles saem da proteção de Deus, né, do Pai, do Criador, eles se tornam espíritos maus, eles se tornam agora, né, agora o inimigo, né, que antes era o anjo de luz, agora se chama diabo. E aqueles anjos também que caiu, os anjos caídos, né, agora eles não é mais anjos bons também, agora eles são anjos maus, são espíritos malignos, são demônios, né? Então a Bíblia nos dá um relato muito grande sobre isso. Só que muita gente não acredita, e tá tudo bem vocês não acreditar, mas eu tô pregando algo que é bíblico, está na palavra, né? Primeiramente, esse texto nos ensina verdades espirituais profundas que nos ajudam a entender o mundo espiritual com ou sem Deus. Muitas das vezes, né, a gente não entende o porquê de certas coisas que acontecem na nossa vida. Alguns falam, né, que é obra do acaso. Alguns falam que é coincidência. Alguns falam, deve ser porque tinha que acontecer. É energia, é isso, é aquilo. E só que quem conhece a palavra de Deus sabe que não existe coincidência. Quando acontece algo bom com nós, é Deus que faz. Mas quando acontece algo mal, a gente pode colocar na conta do inimigo, porque ele que veio para matar, roubar e destruir. Aí muitos têm esse pensamento, né? Hoje quase que eu morro. Hoje quase que acontece um acidente e tal e tal. Muitos livramentos Deus dá, gente. Muitos livramentos Deus faz na vida das pessoas. Às vezes ela nem conhece a Deus tão profundamente. Às vezes ela nem é convertida, nunca aceitou a Cristo, né? Nunca aceitou Jesus. Mas o Senhor ainda é misericordioso com ela. Ainda Deus tem um propósito na vida daquela pessoa. Eu falo por experiência própria, porque eu não conhecia Jesus. E quantos livramentos Deus me deu. Uma vez eu lembro que eu era criança, né? E a gente tirava leite da vaca. E algumas vacas que meus irmãos iam pegar, né, no mato, elas eram muito bravas. E como a gente tinha que trabalhar, porque a gente vivia de favor numa fazenda, né? A gente tinha que trabalhar para o fazendeiro. Eu lembro que uma época o meu irmão estava nervoso. Ele não apertou, né? Não apiou a vaca, como o povo fala da roça, direito. A vaca soltou a hora que eu tava lá tirando o leite dela. E eu fui tentar afastar. E ela me deu um coice, gente, que se pegasse, eu não ia ter nariz mais. Não sei se eu nem estaria viva hoje, né? E passou assim, relepando no meu... Eu vi só assim, gente, aquele vento assim, passando no meu nariz, mas não era para nem estar aqui. Porque todos nós sabemos que um coice de animal dói demais e alguns chega até a morte. E o lugar que ela ia pegar é o rosto, né? Então, alguma coisa ia acontecer. Se não morresse, eu ia ficar sem nariz ou eu ia ficar com alguma deficiência ali, né? Porque ia quebrar ossos do meu rosto, né?
Mas Deus deu livramento. E tem tantos outros. Se eu for contar aqui quantos livramentos Deus já me deu de criança, né? De cair de cavalo, de correr de vaca, de boi bravo. E às vezes tem que passar debaixo de arame, rasgar as costas, né? Enfim, são muitas e muitos livramentos de Deus. E Deus que faz isso. Porque se Deus deixar o mal atua, meu filho, te arrebenta, te mata, te leva com ele pra lá. Ó, continuando. Muitos se questionam sobre quem Jesus está falando aqui. O início aqui do verso 43, né, parece mostrar que Jesus está falando de uma pessoa qualquer ou comum, né? Quando o espírito imundo sai do homem, né, do ser humano, independente seja um homem ou mulher, né? Mas o final da citação no verso, né, de Mateus, capítulo 12, versículo 45, parece indicar que ele está falando da nação, né, de Israel, usando a figura do espírito imundo que sai deste homem como comparação, né? Assim também acontecerá a esta geração perversa ou má, né? Algumas Bíblias diz má, algumas Bíblias diz perversa. Então, tem dois pontos aqui bom da gente se atentar, né? Nesse sentido, sabemos que a nação de Israel, infelizmente, teve dificuldade em abrir seu coração para Deus, rejeitando o Messias, que era Jesus. Na época, né, a Bíblia fala que na época que Jesus estava aqui na terra, ele ia falar que ele era o Cristo, que ele era o Senhor, que o Pai e ele era um só, né? Que Deus e ele era um só, né? Para ouvir o Pai, mas através dele, ouvindo ele, ouvir o Pai. E pro povo daquele tempo, né, pros judeus, pros israelitas, aquilo, eles não acreditavam, falando, o que esse Jesus está arrumando? Ele tá endoidando, ou ele tá com demônio, ou ele é próprio demônio. Jesus, gente, foi xingado de várias coisas. Jesus foi xingado de casa de demônio, e Jesus foi xingado até mesmo de demônio. Só que Jesus não era casa de demônio. E Jesus não era demônio. Jesus era o próprio Deus na terra, encarnado no Filho. Só que ele foi chamado de demônio. E eles não acreditavam que Jesus era o Messias. Eles não acreditavam que Jesus era o Senhor, o Salvador, que veio para libertá-los daquela prisão, daquele sofrimento que estavam passando. Eles jogaram pedra em Jesus, eles queriam matar Jesus, tanto que eles matou Jesus, né? E tantos outros também mataram Jesus, né? Ó, continuando, ó. Ele foi crucificado por isso, né? Por pregar a verdade, por falar que ele e o Pai eram um só. Jesus não foi morto naquela cruz, gente, à toa. Ele foi morto por pregar a verdade. Ele foi morto por pregar que era o Senhor, que era o Cristo, que era o Salvador. E hoje você vai ver a resistência hoje de pregar o evangelho da salvação. Você vai ver hoje nas igrejas a resistência que as pessoas têm de ouvir sobre Cristo, sobre salvação, sobre Jesus estar voltando. Pessoas, gente, eu tô falando sério, eu tô falando isso por experiência própria. Algumas igrejas que a gente prega, a gente vai levar a palavra, as pessoas estão abrindo boca. As pessoas estão conversando aleatoriamente uns com os outros. As pessoas não prestam atenção, não dá créditos. Falar da salvação, falar de Jesus, falar que ele está voltando, falar que precisa crer nele para receber perdão dos seus pecados, que precisa crer nele para ser salvo. Isso dá preguiça nas pessoas. Isso dá sono nas pessoas. Pessoas que hoje que diz que é cristã, que diz que converteu, que diz que crê em Jesus, que crê na salvação, que quer morar no céu, que quer ser salvo. Muitas das vezes, sabe o que eles fazem? Quando você vai falar de Jesus, quando você fala da salvação, eles não ligam. Para eles é normal, tipo, eu já sei. Tudo bem, é isso mesmo. É dessa forma que as gerações de hoje gente. Rejeita Cristo
como o povo de Israel rejeitou, como o povo judeu rejeita até hoje, não acredita que Jesus é o Cristo. Ele foi crucificado por isso, dizer que era o Messias, que era o Cristo. E os israelitas, o povo de Israel, não acreditava nele. Essas são duas possibilidades. Jesus pode estar dando um recado ao povo israelita que está rejeitando a sua vinda e também falando de como individualmente as pessoas o rejeitam e o que ocorre com elas por fazerem isso. Quais são as consequências de eu e você não aceitar Jesus? Quais são as consequências de eu e você muitas das vezes rejeitar ao Senhor Jesus? Quantas experiências já tive, gente, de levar mensagens assim, que não é gritaria, que não é aquele negócio, Deus vai abrir a chave, Deus vai te dar um carro, Deus vai te dar uma casa, Deus vai te abençoar. Porque essas mensagens, as pessoas ficam motivadas. Essas mensagens, as pessoas ficam alegres. Principalmente quando tem profecias, né? Revelações. E nada contra isso, gente. Mas algumas coisas é mentira pura. Algumas coisas é de emoção. Algumas coisas são da carne. Não é do Espírito. Se você for olhar, quando a Deus usava os profetas, as profetisas do Senhor na terra, era só mensagem de arrependimento, era só mensagem de juízo. Se arrependa, senão você vai morrer. Convertei-vos, voltai para mim. Para de fazer isso, para de fazer aquilo, para de idolatria, para de adorar a Baal, volte para mim. Sempre era assim que Deus usava os seus profetas antigamente. E por que pessoas hoje acham que Deus mudou? Deus não mudou. Não existe profecia de passar a mão na nossa cabeça. Não existe. Eu não estou falando, né, igual Jesus foi revelado, o anjo veio para Maria e falou com ela: olha, você vai conceber, você vai ter um filho, glória a Deus e aleluia. Eu não sou contra revelações também que te motiva, mas a maioria das revelações bíblicas era de arrepender, de arrependimento. Arrependei-vos, voltai para mim, que eu vou voltar para vocês. Achegai, pois, vós a mim, que eu vou chegar até vocês. Mas o povo não quer escutar isso. O povo quer escutar só coisa boa. O povo tem preguiça de ouvir sobre Jesus. E se nós tiver preguiça de ouvir sobre Jesus, o que nós vai fazer no céu, gente? Morar com Jesus? Nós tem preguiça de ouvir sobre Deus, nós tem preguiça de ouvir sobre Jesus, mas nós quer morar com Deus, nós quer morar com Jesus. Não há uma hipocrisia aí? Não há uma contradição neste pensamento nosso? Como queremos ir para o céu? Como queremos ir morar com Deus? Como queremos ir morar com Jesus, estar ao lado dele, se quando alguém ou até mesmo nós mesmos procurar falar dele, ler sobre ele, a gente não quer? A gente tem preguiça? Como é que é esse negócio? Eu não entendo. Mas independente do público, né, alvo para quem ele se dirige, o foco principal é o conteúdo da mensagem. E algumas pessoas perguntam, né, quando a palavra fala, o que é casa vazia? Jesus usa a vida deste homem em comparação com uma casa. Uma casa abandonada é um convite para que todo tipo de gente ruim tome conta dela. Você já teve essa experiência? Cidade grande tem muito isso, né? De casa abandonada, quebrada, toda feia, estragada, né? E às vezes as pessoas vão lá, tomam posse delas, né? Às vezes pessoas que não tem ídolo, não paga as contas, enfim, mas vai lá e pega aquilo ali pra eles, né? Por quê? Porque acha que são donos. Vai lá e rouba, né?
Enfim. Então é tipo uma comparação, gente, para vocês entenderem que quando a gente não tem Deus na nossa vida, quando a gente não tem Jesus como centro da nossa vida, nós está apto a tudo que é tipo de coisa ruim na nossa vida. Ó, na história de Jesus, um demônio tomou conta do coração de um homem. Por quê? Porque claramente ele não tinha Deus em sua vida. Quando alguém não tem Deus em sua vida, ele tem um inimigo. Ah, Ana, mas como assim? Eu sou de Deus, eu tenho Deus. Deus é tudo pra mim. Mas obedece a Ele. Faz o que Ele manda. Cumpre os seus mandamentos. O primeiro mandamento já nos dá um início de viver a vida, que é amar a Deus acima de todas as coisas. Que é de todo o nosso entendimento, de toda a nossa alma, de todo o nosso coração e de toda a nossa força. Nós fazemos isso, amamos a Deus a esse ponto de servi-lo de toda a nossa força, de não ter preguiça de ir na igreja, de não ter preguiça de pregar a palavra, de não ter preguiça de orar, de não ter preguiça de fazer a sua obra. Amar a Deus acima de todas as coisas é isso, gente. O nosso primeiro pensamento é Deus. Quando nós acordamos, a gente vai pedir Deus ou falar com Deus. Segundo mandamento, amar o teu próximo como a ti mesmo. Que é uma das coisas que hoje o povo não faz. Já é cumprimento da palavra, que o amor de muito tem se esfriado. Ninguém tá nem aí com ninguém mais não, gente. É muito raro você ver alguém preocupado com você. É muito raro, eu falo isso até mesmo em família. Às vezes o seu pai não te liga, sua mãe não te liga, seu irmão não te liga, sua tia não te liga, não te manda mensagem perguntando se tá bem. Às vezes a mensagem que te manda de 2, 3, 4 meses, às vezes um ano, é perguntar assim: você tem um dinheiro para me emprestar? Ou eu tô precisando de um favor teu, mas nunca lá que a primeira mensagem é assim: oi, tudo bem? Como que você está? Tá vivo? Tá viva? Isso aí é falta de amor. Porque quem ama preocupa com o outro. Quem ama quer cuidar do outro, quer saber do outro. O outro é importante pra ele. Mas o povo não tá assim mais. No entanto, algo não aconteceu nessa geração. Esse coração não recebeu a presença de Jesus. Ele permaneceu sendo uma casa vazia, convidando o maligno a entrar nela. Então, a casa vazia aqui comparada na Bíblia é o seguinte: se eu não preencho o meu coração, a casa aqui, da presença de Deus, buscar o Senhor, crer no Senhor Jesus, crer na salvação, crer que Ele veio para me salvar e perdoar dos meus pecados, eu fico vazio. E isso é um convite para o inimigo entrar dentro de mim, para o inimigo morar dentro do meu coração. É isso que a Bíblia está dizendo. A palavra aqui ornamentada, é para receber o mal. Nessa passagem está falando disso, é para receber o mal. Não adianta, gente, a gente achar que a gente é neutro. Eu não tenho Deus na minha vida, mas também eu não mexo com o diabo. Mexe. Querendo ou não, mexe. Felizmente. Sangue do Cordeiro está repreendido em nome de Jesus. Mas é a verdade. Se você não tem Jesus na sua vida, se você nunca aceitou a Cristo na sua vida, eu sinto muito te dizer que está te governando é o inimigo. Boa tarde para o Senhor Jesus, Samuel. E é uma casa, E a casa aqui está comparando o coração, a alma da gente, vazia, abandonada, voltará a ser morada do diabo. Quais ensinos podemos tirar dessa história ensinada por Cristo? Ensino de Jesus sobre a casa vazia e ornamentada, Primeiro ponto.
sobre a casa vazia, né? Um coração sem Jesus está aberto para a ação do inimigo. Quando uma pessoa fica neutra em cima do muro, né? Digamos assim, não toma decisão se aceita ou não a Cristo, se vai ou não fazer o que Deus manda, com relação a Jesus, né? Quando rejeita, mantém seu coração sem Deus, o que é um convite para uma atuação cada vez maior do inimigo na vida dela. Então, gente, exemplo, quando a gente, muitas das vezes, vai pregar para alguém, né? Falar assim, olha, aceita Jesus como único e suficiente Salvador. O Senhor Jesus veio para te salvar, perdoar os seus pecados. E a pessoa às vezes não fala nem sim nem não. Diante da palavra, do conhecimento que o próprio Jesus está falando aqui, essa pessoa está neutra, está em cima do muro. Então é a mesma coisa dela ter falado não para Jesus. É a mesma coisa dela ter rejeitado Jesus. Amém, irmão missionário Leonardo. Então, gente, quando alguém fala assim, não, eu amo Deus, Deus é amor, Jesus é tudo pra mim, né? E sempre quando as coisas apertam ali, clama Jesus, né? Busca Jesus, sei lá, vai até na igreja, né? Faz campanha, oração, mas não decidiu verdadeiramente aceitar, acreditar que Ele é o Senhor e Salvador da vida dela, que ela precisa se arrepender dos seus pecados, que ela precisa cumprir, né, os mandamentos que o Senhor manda, essa pessoa está rejeitando a Cristo. Esta pessoa, diante da palavra, o inimigo que está regendo a vida dela, é o inimigo que está morando dentro do coração dela. Ela está vazia de Deus, ela está vazia de Jesus, ela está vazia da presença. É isso que a Bíblia está dizendo. A única forma real e duradoura de expulsar para sempre o diabo, né, de um coração, é entregando a vida para Jesus. Pois nesse ato de fé, somos selados pelo Espírito Santo. Prova isso na Bíblia, Ana. Prova para você. No livro de Efésios, capítulo 1, versículo 13. Eu vou ler com vocês aqui agora. Efésios, capítulo 1, versículo 13, vai dizer assim, em quem também vós estáis, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, acreditado, ter fé, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. E a palavra selado, quando você vai estudar, você recebe uma marca, a qual o inimigo não pode entrar lá dentro, a qual ele pode até te rodear, mas ele não pode fazer morada, porque você está marcado, você está selado pelo Espírito Santo de Deus, por meio da fé em Jesus, por meio de aceitar a Cristo, por meio de acreditar no testemunho dele, que ele morreu na cruz para te salvar e perdoar os seus pecados. Eu não sou contra ninguém que expulsa demônio, tá bom, gente? Jesus manda a gente fazer isso e é necessário. Amém. Mas eu acho que não tem relevância, não é eficiente expulsar demônio de pessoas que não aceitou a Cristo. Expulsar demônio de pessoas que nunca fez a confissão de fé. Eu aceito Jesus Cristo como o único suficiente Salvador da minha vida e da minha alma, e crê no seu coração, porque muitos aceitam Jesus, levanta a mão através da emoção ali, mas dentro do coração dele, dentro do coração dela, não crê nada, não acredita. E quem faz, Ana, você e eu acreditar no testemunho de Jesus é por força da nossa
inteligência, é por força da nossa vontade, não. Quem faz isso é o próprio Deus por meio do Espírito Santo. Fé é uma coisa que você não vê ela, mas você tem certeza que vai acontecer. Hebreus capítulo 11, versículo 1, que a fé é o fim e o fundamento das coisas que você não vê, mas você crê que vai acontecer. Você está esperando em algo que você acredita. Por isso esperamos na salvação. Por isso esperamos na volta de Jesus. É fé. E é dom de Deus. Fé, ninguém recebe fé assim, ó. Muitos têm fé aí, mas é fé vã. É fé momentânea. É fé... Como é que fala? Que quer algo em troca. Eu já fui uma pessoa que tinha fé demais quando eu era católica, né? Como o povo fala, a católica do pé roxo, que tinha fé demais em Deus, mas a minha fé era vã. Eu colocava a minha fé em imagem. Eu colocava a minha fé através das minhas procissões, através, né, dos meus, como diz, das minhas devoções. Se eu não rezasse o Pai Nosso, ou a Ave Maria, ou o Creio dos Padres lá 50, 70 vezes, para mim, eu não estava cumprindo nada. Eu estava sem fé. Então minha fé, eu tinha que ter um apoio em algo, né? E claro que a nossa fé agora é apoiada na palavra de Deus. A nossa fé é apoiada no Senhor Jesus, né? Mas não é algo que vai nos tirar do foco. Não é algo que vai nos fazer frustrar. Porque Deus, tudo que Ele fala, Ele cumpre. Ah, mas eu sou muito frustrado por Deus. Ah, eu sou muito frustrada por Deus. Eu sinto muito. Qualquer coisa está te frustrando, você mesmo, as suas decisões, as suas atitudes, mas nunca que é Deus. Porque quando a gente anda certinho com Deus, gente, Deus honra, Deus cuida, Deus guarda, Deus faz na vida da gente. Você vê gente por aí culpando a Deus, que Deus não tá me vendo, que é isso, que é aquilo outro, não tá cumprindo nada. Tá com falta de fé. Ah, Ana, mas vê Jó lá, Jó era íntegro, temente a Deus, se desviava do mal, mas passou por luta, passou por dificuldade. Mas você vê Jó lá negando a fé em Deus? Você vê Jó lá falando que Deus não era mais Deus da vida dele? Que Deus não era mais seu Senhor? Você não vê isso. Jó podia ter perdido um monte de coisa, passado por muita coisa, mas ele não perdeu a sua fé. O crente, o homem de Deus, a mulher de Deus não pode perder a sua fé. Não pode ter uma fé meio lá e meio cá. Quando tá bem, eu dou glória a Deus. Quando tá mal, eu não vou dar glória. Quando eu tô bem, eu vou na igreja, eu faço a obra. Mas quando eu não tô bem, pra mim Deus não presta mais. Tchau, vou embora. Não. Não pode ser assim. Amém? Eu tenho meus pontos de vista de ver gente reclamando de Deus demais. Que fala, né? Que prega que Deus é amor, que Deus é bom. Mas no seu dia a dia, no seu cotidiano, fica falando que Deus não vê ela, ou que Deus não vê ele, que Deus não atende sua oração, que Deus está fazendo coisas que não convém com ele, que Deus parece que não enxerga ele, ou não enxerga. Eu tenho meus pensamentos disso. Isso é falta de fé. Porque não adianta eu pregar e não ter fé. Não adianta eu vir aqui fazer os vídeos, as lives, falar de fé, e no meu dia a dia, no meu cotidiano, quando as coisas apertam, eu começar a falar: ah, Deus, você não está me enxergando, não? Ah, Deus, Senhor, será que vai fazer? Não tem como, gente. Eu não entendo essas pessoas, de verdade. Que Deus tenha misericórdia de nós. Ó, segundo ponto. Ensino sobre a casa vazia. Não podemos ser isentos ou neutros com relação a Cristo. Ou Ele mora de verdade em nosso coração, ou nosso coração está aberto, arrumado, varrido e ornamentado para o diabo. Ana, agir nele.
Isso é algo sério, exige uma decisão de nossa parte. Eu vejo, gente, hoje em dia, algumas pessoas, não todas, mas algumas pessoas que falam assim, não, eu respeito Deus. Não, Deus é meu amor. Deus é tudo pra mim. E quando as coisas apertam, eles clamam a Deus, eles clamam a Jesus. O sangue de Jesus tem poder. Tá repreendido, tá amarrado no nome de Jesus. Mas quando eu falo assim, você quer aceitar Jesus Cristo como um suficiente Salvador, fulano? Não, eu não tô pronto. Agora não, deixa pra amanhã, deixa pra depois, deixa pra semana que vem, deixa pro ano que vem. Ou então, quando você fala assim, vamos pra igreja, irmãos, pra você começar a aprender a palavra. Ah, hoje eu não posso, mas quer receber sua oração, mas quer que você ora por ele, quer que você ora por ela. Como é que é esse negócio? A hora de praticar, a hora de colocar em prática o que Jesus manda, o que Deus manda, não. Mas os benefícios que Deus tem, os benefícios que Deus pode nos dar, eu quero. Como é que é isso? Eu tô falando sério, gente. Eu sou contra orar por alguém que nunca aceitou a Cristo. Me desculpa falar isso, mas eu preciso falar. Eu não tô falando que você não pode colocar em oração para Deus salvar, para Deus libertar, para Deus fazer a sua obra. Mas eu sou contra alguém pedir oração, às vezes só para Deus abençoar ele, seja no trabalho, seja no casamento, seja em qualquer outra área aí, só para abençoar. Deus não é obrigado a abençoar ninguém não, gente. Você acha que Deus tem obrigação de abençoar gente que não obedece ele? Você acha que Deus tem obrigação de abençoar a casa de ímpio? De gente que nunca professou a fé de Jesus? De gente que nunca aceitou Jesus como o único suficiente Salvador? Ele não tem obrigação disso, não. E é perda de tempo o crente lá, às vezes bobinha, né? Digamos assim, não tem entendimento da palavra. Fica lá orando, abençoa fulano, ciclano, e o cara tá lá forreando com o diabo, vivendo com o diabo, sendo guiado e guiada pelo inimigo. Deus não tem obrigação para abençoar a casa de demônios. Deus não tem obrigação de guiar gente que está sendo guiados, que serve o inimigo. Ele não é obrigado, ele não vai fazer isso, porque senão ele está indo contra a sua palavra. Tem uma parte na Bíblia que Deus está me trazendo a lembrança agora. Dá a Deus o que é de Deus e dá a César o que é de César. Sabe quando a Bíblia falando ali? Não adianta você querer colocar Deus dentro de um lugar que ele não é recebido, que ele não é invocado, que ele não é adorado, que ninguém quer ele. Deus não é obrigado a abençoar lugares que lá dentro pessoas rejeitam ele, pessoas não acreditam nele. Deus não é obrigado disso, não. É verdade, Samuel. Muitas pessoas sim só querem receber a bênção, mas não quer compromisso com Deus. Não quer ouvir palavra, não quer ouvir a verdade. Mas vai lá, fulano, vou orar pra você. Vai fazer fila. Não sei se alguém aqui lembra, né? Talvez alguns irmãos vão lembrar que quando eu fazia live aqui de orações, ficava aí mais de 70, 100 pessoas. Já bateu aqui 300 pessoas comigo em live para mim orar. Só que Deus começou a falar comigo. Não podemos orar assim, gente, pra gente que não tá preparado para receber essas orações. Não adianta eu orar pro ímpio que não tem entendimento da palavra e que não quer saber da palavra de Deus. Não adianta. Eu posso colocar a mão na cabeça dele e mandar o capeta embora, que o capeta vai voltar de novo.
e vai trazer consigo mais 7 para morar lá dentro. Eu sei que a palavra é difícil de entender e de compreender, mas essa é a verdade. Querendo ou não, é a verdade. Querendo acreditar ou não, é a verdade. E muitas pessoas acreditam nisso. Não acreditam nisso aqui. Eu sou contra fazer oração expulsando demônio de gente que nunca processou a fé em Cristo Jesus. Que nunca aceitou Jesus, que não crê no coração que Jesus é o Senhor e Salvador da vida dela. Isso é coisa em vão. O próprio Jesus está falando aqui. O diabo que sai da vida daquela pessoa pelo poder do nome de Jesus, que essa pessoa tiver autoridade, ele vai embora mesmo, mas ele volta de novo e traz mais, para que o estado daquela pessoa fique pior do que o primeiro. Terceiro ponto. Um coração aberto para o inimigo sempre piorará com o tempo. Pessoas que abrem o coração para o diabo entrar, gente, sempre vai piorar com o tempo. Cada dia fica pior. Pois o diabo gosta, de destruir. Por isso Jesus diz que o demônio que saiu leva depois outros 7 piores. Expulsar o diabo sem que haja conversão não é eficiente. Se o nosso coração não for preenchido por Deus, ele estará totalmente aberto para o mal morar nele continuamente. Então eu sou contra. Sabe esses vídeos aí que vocês vê de pessoas indo para as ruas? Não sou contra pegar pessoas em condições de rua, expulsar o mal e cuidar delas, orientar elas. Começar agora a fazer um estudo bíblico, falar da palavra de Deus, porque o que liberta o homem e a mulher é a palavra. Todo dia nós estamos em processo de libertação. Ninguém nasceu sabendo, ou ninguém sabe tudo de uma vez. Todo dia a gente aprende alguma coisinha. Mas a libertação é assim, dia por dia, negando a nós mesmos, seguindo a Cristo. Negando as nossas vontades, nossos desejos, o que a gente quer, para seguir a vontade de Deus, para seguir a vontade de Cristo. Não sou contra, mas eu sou contra esses vídeos de pessoas que ficam aí expulsando o diabo, de pessoas às vezes lá viciadas em droga, pessoas em condições de rua, às vezes moradores de rua, gente que vive da prostituição, aí fica lá expulsando o demônio manifesta aquela palhaçada toda lá e não cuida das pessoas, deixa elas lá no meio da rua, não prega para elas, não fala da palavra de Deus para elas, não cuida delas, porque o Senhor é o nosso pastor, Ele não deixa nos faltar nada. Não adianta eu ir lá e querer expulsar o mal, achar que o ser humano é só a parte espiritual, porque o ser humano também tem a alma, tem que cuidar do seu sentimento. O ser humano também é corpo, é carne, precisa cuidar do físico. Então eu sou contra pessoas que fazem vídeos expulsando demônio e não cuidam daquelas almas. E não cuida daquelas vidas. E não brinca, não. Não brinca com o diabo, não. O diabo sai naquele momento lá, mas ele volta de novo e traz mais. E o estado daquela pessoa fica pior. Às vezes era só mendigo de rua, mas aí começa a ser pior. Aí às vezes começa a ser usuário. Aí começa às vezes a ficar problema de cabeça. Aí depois começa a querer até se matar. É verdade, não brinca não. O diabo é sujo, ele vem pra matar, ele vem pra roubar, ele vem pra destruir. Eu vejo aí as pessoas sem sabedoria nenhuma, gente, expulsando demônio do povo, mas ninguém vê o vídeo desse fazendo lá que levou as pessoas pra casa de recuperação, não. Que levou eles pra cuidar deles, sei lá, que arrumou uma casa lá e alugou e pôs eles lá dentro, que dá eles a comida, que dá eles a água para eles beber, como diz a palavra, que eu já prego muito aqui isso aqui, que dá comida para matar a fome, que diverte aquele que tá nu, que visita, os doentes, que visita aquele que está na prisão.
Ninguém vê isso hoje em dia, não, mas vê aí querendo ganhar like aí nos vídeos, fazendo coisa que não presta. Vamos lá, ó. Aquele povo rejeitou o Salvador. Por isso o estado em que viveriam, né? Pioraria a cada dia. Todo aquele que rejeita Jesus Cristo está abraçando o maligno e uma vida de destruição. Quarto ponto e final, gente, para a gente terminar a live. Por isso, a maior obra de libertação de pessoas não é expulsar demônios, fazer exorcismos e nem entrevistar, né, demônios. Eu vejo as pessoas com a palhaçada danada conversando com o demônio e fica pegando aquela passagem lá, né, que Jesus vai tirar o mal, né, da vida daquele homem gadareno, que a Bíblia fala que ele andava nu e que ele andava acorrentado, as suas pernas acorrentadas, né, e ele ficava dentro de um cemitério. Só que você não vai ver Jesus ficar entrevistando demônio, não, gente. A única coisa que Jesus fala, e na verdade nem é Jesus que começa a conversar com o inimigo, é o diabo que fala, os espíritos, a legião que estava lá dentro daquele homem, que fala assim: o que nós tem contigo? Não é o nosso momento agora? O que você está fazendo aqui? Aí Jesus pergunta: quem está aí? E aí eles falam que é chamado legião, né? E a Bíblia nos dá um respaldo que era 2.000 espíritos malignos dentro de uma pessoa só. Porque o inimigo lá, os inimigos, né, os espíritos malignos falam assim: deixa nós entrar então na manada de porcos. Sabe, você vai pedir a permissão de Jesus para entrar nas manadas de porcos. E lá eles entram nos porcos e a Bíblia fala que os porcos é lançado lá a precipício abaixo e todos morrem. Então dá um prejuízo também danado, né? A pessoa que perdeu aqueles porcos. Porque animal lá, gente, vendia, né? Era valioso naquele tempo animal. Eu sei que hoje em dia tá meio banalizado, mas naquele tempo era valioso. Quem tinha animais era só gente mais que tinha dinheiro. Então, você vai ver lá que eles pedem permissão para entrar nos porcos. Porque o diabo sempre vai querer destruir, gente. Sempre vai querer destruir. E se dá legalidade, destrói mesmo. Aí fica tirando esse respaldo, porque diz que Jesus conversou com o bicho. Aí fica lá entrevistando o bicho, aquela palhaçada danada de mandar embora e pronto. Não, fica lá conversando com o diabo. Misericórdia. Está repreendido em nome de Jesus. Que Deus tenha misericórdia desse povo, dá sabedoria a eles. Passada. Aquele povo rejeitou o Salvador por isso. O estado em que viveriam passaria a cada dia, pioraria a cada dia. Todo aquele que rejeita Jesus Cristo está abraçando o maligno e uma vida de destruição. Quarto ponto, né, e último. Por isso, a maior obra de libertação de pessoas não é expulsar demônios, fazer exorcismos e nem entrevistar demônios, como vemos absurdamente alguns, né, fazendo na TV. A maior obra de libertação é pregar sobre Jesus Cristo e levar a pessoa a compreender, a entender o evangelho da salvação e crer no Salvador Jesus Cristo. E isso fará com que sua casa, né, o seu coração, a sua alma seja habitada e cuidada por Deus. Amém? Espero que vocês tenham entendido. Esse é o ensinamento de hoje, né? Pra glória de Deus. Essa live eu vou salvar, viu, gente? E posto lá no canal do YouTube. Aí, quem não pegou o comecinho, né? Porque alguns entrou na metade, aí fica sem entender um pouco. Então, quem tiver interesse, depois vai lá no YouTube, viu? E ouça a palavra, entenda a palavra, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Obrigada, viu, Samuel, por ajudar, o missionário também, Leonardo. Deus abençoe os irmãos, viu? Eu não sei se os irmãos fazem live
Mas se vocês fazerem e quando vocês fizerem eu puder entrar, né? Eu vou lá também curtir, vou lá também ajudar, tá bom? Porque eu não entro em live, gente, de pessoas que ficam lá conversando coisa com coisa. Eu não gosto. Eu acho que tempo é precioso, mas se alguém estiver lá fazendo oração, palavra de Deus, eu gosto. Só que às vezes depende, né? Que alguma hora eu posso estar trabalhando ou estudando. Mas se eu puder, eu entro lá também e ajudo, tá bom? Entenderam, irmãos? Espero que vocês tenham entendido. A palavra de Deus é boa, né? A palavra de Deus nos liberta, nos ajuda a compreender as coisas. Mas é isso aí. O tema da mensagem é obedecer o que ele manda, né? E crer verdadeiramente no seu testemunho, que ele morreu na cruz para nos salvar e perdoar os nossos pecados. Amém? Vamos orar para a gente finalizar esta live. Senhor Jesus, eu quero te glorificar, eu quero te exaltar, eu quero te bendizer, eu quero te dar o louvor, eu quero te dar a glória, eu quero te dar a adoração, porque o Senhor merece toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração. Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus Cristo, ajuda-nos, Senhor, a entender cada dia mais a Tua palavra. Nos ajuda, Pai, a compreender qual é o Seu propósito na nossa vida. Em nome de Jesus, Pai, guarda os Teus filhos, guarda as Tuas filhas. Essa é a minha oração a Ti, Pai. E que a salvação venha chegar no coração de cada um que for ouvir essa mensagem. Em nome de Jesus. Amém? Obrigada, fique com Deus. Tchau, missionário Leonardo. Até a próxima live, em nome de Jesus.